Senhor Geraldo, em primeiro lugar, eu queria deixar claro o seguinte: essa situação que eu vou narrar aqui, independe, em absoluto, depende do senhor sentado nessa cadeira. Qualquer um que estiver sentado lá estaria enfrentando esse mesmo problema na autarquia nesse momento. Concordo com várias coisas que o senhor disse: precisa trocar hidrômetro, precisa modernizar, etc, etc. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu parti de dados fornecidos por vossa assessoria de imprensa ao jornal Cidade, claro, antes do senhor responder essas questões do Alberto. E diz o seguinte, os dados que tem: uma média de 1.160.000 metros cúbicos fornecido de água mês para 66.500 ligações de água, de onde eu deduzi que 90% delas são ligações residenciais, portanto 60.000 ligações residenciais. Estou arredondando os números para facilitar as contas. Nós sabemos que pela estrutura tarifária, branco, preto, pobre ou rico, na periferia ou na zona sul, todo mundo paga o mesmo preço pelos primeiros 10 metros cúbicos de água, certo? Ok. Então, em 60.000 residências, se cada uma dessas residências consome os primeiros 10 metros cúbicos de água, eu vou ficar sempre no mínimo, consome 600.000 metros cúbicos de água no mês. Isso equivale a 52% do total de 1.160.000 metros cúbicos fornecidos pelo DAE. Mais da metade do que o DAE fornece na categoria mínima, ou seja, com a tarifa de R$ 1,36 por metro cúbico a partir do último reajuste de março. Isso significaria que na tarifa mínima, senhores vereadores, e isso é o contrato, não é? É matemática, é contrato, não tem nada a ver com política, que o DAE faturaria com esses 600.000 metros cúbicos de água mês na tarifa mínima, o equivalente a R$ 816 por mês com água. A mesma coisa depois do último reajuste, que equiparou o valor cobrado do esgoto ao da água. O DAE receberia, para os mesmos 600.000 metros cúbicos de água medido, o valor de R$ 816 por mês. Muito bem. 816.000 para a água, 816.000 para o esgoto. Eu vou considerar apenas dois insumos que eu tenho como fonte aqui. O primeiro deles é a energia, conforme o projeto de lei que o prefeito encaminhou. Pela média, o senhor ficou devendo em 2012 4 meses, 2.090.000. 3 meses em 2013, R$ 1.465.000. Somando os dois valores, 3,5 milhões dividido por 7, R$ 500.000 por mês de energia. O senhor acabou de dizer que é 458. Muito bem, então o meu cálculo não está tão ruim assim. Se eu pegar esses R$ 500.000 e dividir pelo total do volume de água fornecido pelo DAE, R$ 1.160.000, eu chego que o custo unitário, o impacto unitário do valor da energia elétrica no metro cúbico de água é de 43 centavos. Multiplicando 43 centavos por 600.000 metros cúbicos, que é o mínimo vendido para todo mundo, branco, preto, pobre, rico, periferia ou não, nós temos um impacto da energia elétrica de R$ 258.000 no tratamento de 600 metros cúbicos. O segundo insumo é a PPP. A partir de ontem, primeiro, com a revisão contratual, o valor da PPP passa por metro cúbico a R$ 2,28. Nos primeiros 600 metros cúbicos, que é o mínimo, que atende todo mundo, se eu multiplicar R$ 2,28, eu tenho R$ 1.368.000. Senhores vereadores, aí vem o resultado financeiro para os primeiros 52 metros cúbicos, 52% de água fornecido pelo DAE, só para residência. O faturamento de água e esgoto, somando 816.000 com mais 816.000, dá R$ 1.632.000. O impacto da energia, R$ 258.000. O custo da PPP para esses mesmos 600.000 metros cúbicos, R$ 1.368.000. Senhores, sobra para o DAE, sem contar a mão de obra, 50% da mão de obra, 50% dos impostos, 50% de qualquer outra coisa, R$ 6.000 e 52% da água fornecida. Senhor Geraldo,
Agora a pergunta para o senhor. O senhor disse que o DAI não está deficitário. De onde o DAI consegue dinheiro para manter as contas? Da arrecadação da estatística. Sim. Primeiro, eu não posso atestar que esse cálculo que o senhor fez está correto. Olha, Tá certo? O senhor fez uma série de cálculos aí. Matemática não é só somar um mais um. Tem conceito. Ó, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor. Ó, eu vou ser bastante objetivo. Eu vou ser bastante objetivo. Vou falar mais uma vez. Prezado senhor bloquista. Eu diria para o senhor o seguinte: o senhor faz uma série de cálculos que os conceitos que o senhor usa não necessariamente estão corretos. O DAI tem que pagar a folha de pagamento dos funcionários ativos e aposentados, os encargos sociais, os fornecedores, o investimento, etc, etc. Então o senhor fica fazendo conjecturas que eu não consigo atestar. Geraldo, me permite. Eu acho que, embora a nossa discussão, eu acho que é uma questão de tese, a questão do Carlos, que, a meu ver, também é discutível. Eu não posso falar que ela é exata, mas ele parte do princípio que o que ele quer dizer aqui, pelo que eu entendi, que o restante não sei se é isso, Carlos, que o restante dos outros 48% tem que suportar. Exatamente. Essa é a primeira conclusão. A teoria dele, olhando os números aqui, que ele nunca tinha explicado direito, ela dá para ser discutida, uma forma mais técnica. Mas ele está dizendo o quê? Aí só sobra uma opção para você, Geraldo. Vender água. Vender água. E aí? Não, mas olha, imagina se não... Geraldo, deixa eu te explicar. Imagina se não tivesse PPP, a estrutura seria a mesma. Eu sei, mas na conta que está colocando, os outros 1.600.000 que sobra, aí sobra mais 4.728.000 de receita no mês. Aí desses 4.728.000 você paga 1.600.000 para fora da outra parte da cobrança. E sobra 3.128.000 para investimento. O que aí você tem que espremer o outro. É o raciocínio dele. Vereador, olha...